Bom dia! Sejam bem-vindos à apresentação de resultados da EcoRodovias, referente ao quarto trimestre de 2024. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da EcoRodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o áudio durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia, na seção central de resultados, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Após o encerramento da apresentação de resultados, o replay será disponibilizado na mesma seção do website. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra a Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados. Por favor, Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do ano e quarto trimestre de 2024 da EcoRodovias. Agradecemos a participação de todos. Anunciamos no dia 11 de março o reposicionamento da nossa marca e o novo propósito que nos guia, viabilizar caminhos nunca antes imaginados. Agora, nossas 12 concessionárias de rodovias passam a se chamar Ecovias, consolidando a nossa identidade, integração e a sinergia das nossas operações. Esta mudança fortalece o reconhecimento da marca, tornando-a mais moderna e próxima de todos os nossos stakeholders. Iniciamos a apresentação destacando o crescimento de tráfego de 3,9% no tráfego de veículos no quarto trimestre de 2024 e 5,8% em 2024, devido principalmente ao crescimento do tráfego de veículos pesados, 5,1% no trimestre e 8,2% em 2024. Esses resultados reforçam a qualidade do nosso portfólio. Para efeito de comparação, o índice ABCR registrou um crescimento de 3,3% em 2024 em relação a 2023. O EBITDA ajustado atingiu 1,2 bilhão de reais no quarto trimestre e 4,7 bilhões de reais em 2024, crescimento de 12% e 22% respectivamente, em relação aos mesmos períodos de 2023. O lucro líquido recorrente totalizou 207 milhões de reais no trimestre e 982 milhões de reais em 2024. Os investimentos totalizaram 4,4 bilhões de reais, que somados aos investimentos realizados desde 2022, atingiram 13 bilhões de reais. Os investimentos representam uma oportunidade estratégica de crescimento para a companhia, impulsionando o aumento da capacidade viária, a segurança dos usuários e a atração de tráfego para rodovias duplicadas com faixas adicionais ou vias marginais, além de gatilhos tarifários previstos contratualmente. Além disso, as obras e melhorias realizadas pelas concessões rodoviárias geram um impacto positivo no desenvolvimento das comunidades lindeiras, municípios e regiões, estimulando a chegada de indústrias, comércio e serviços, contribuindo para o crescimento do país. É motivo de orgulho para a EcoRodovias compartilhar essa conquista de crescimento e execução dos investimentos nos últimos 3 anos,
E o resultado em 2024 demonstra que a Ecovias dobrou o EBITDA em 3 anos, de 2,3 bilhões de reais em 2022 para 4,7 bilhões de reais em 2024. Avançando para o primeiro slide, em 2025, destacamos a conclusão da estruturação de financiamentos de 11,6 bilhões de reais, que inclui o financiamento de longo prazo para os investimentos da EcoRio Minas, de 8 bilhões de reais, o financiamento de 2,2 bilhões de reais para o pagamento da outorga da Ecovias Raposo Castelo e o refinanciamento da dívida da Ecovias Imigrantes de 1,4 bilhão de reais. Portanto, os vencimentos do primeiro semestre de 2025 estão equacionados. No segundo semestre, os vencimentos totalizam 2,4 bilhões de reais, devido principalmente ao vencimento do empréstimo ponte da Econoroeste, de 2,2 bilhões de reais, atualmente em fase avançada de estruturação do financiamento de longo prazo. Por último, destacamos o início da arrecadação de pedágio pela Econoroeste, no trecho anteriormente administrado pela TEB, em março, e a assinatura do contrato de concessão da Ecovias Raposo Castelo, com previsão para início de arrecadação de pedágio no final deste mês. E também a assinatura do termo de autocomposição pela Eco 101 e a publicação pela NTT do edital do processo competitivo. No slide 6, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego comparável apresentou crescimento de 3,9% no quarto trimestre e 5,8% em 2024. Destaque para o crescimento de 25,4% do tráfego de veículos pesados na Ecopistas no trimestre e 30,4% em 2024, em razão do incremento da movimentação no Porto de São Sebastião e o aumento de 9,5% na Econ 35 no trimestre e 8,3% em 2024, em função da indução de veículos devido à entrega das obras de ampliação de capacidade. 106 quilômetros de duplicações, 11 quilômetros de faixas adicionais entre 2023 e 2024. No slide 7, apresentamos a receita líquida ajustada de 1,7 bilhão de reais no quarto trimestre e 6,4 bilhões de reais em 2024, crescimento de 10% no trimestre e 19% em 2024. No slide 8, demonstramos os custos caixa ajustado, aumento de 2,7% no quarto trimestre e 5,6% em 2024, excluindo o Ecoporto, cuja operação está em regime de contrato de transição. Destaque para o resultado dos custos caixa em relação à receita líquida ajustada em 2024, que atingiu 27,5%, redução de 1,2 ponto percentual comparativamente a 2023 e 7,8 pontos percentuais em relação a 2022. A gestão estratégica de custos da Ecovias baseia-se no controle rigoroso de custos e na geração de valor por meio de iniciativas de eficiência e sinergias operacionais, inovação e transformação digital. Próximo slide, slide 9, destacamos a implantação de autoatendimento por meio de cabine automática de pedágio, cuja cobrança é totalmente automatizada para pagamento por meios digitais e dinheiro. Atualmente, a praça de pedágio da Ecovias Araguaia, em Goiás, é a primeira do Brasil totalmente automatizada para atendimento de veículos leves e pesados. E, gradativamente, essa inovação será expandida para as outras concessionárias da companhia. No gráfico, demonstramos que atualmente 85% da arrecadação de pedágio é realizada por meios digitais. De acordo com a resolução da NTT, desde 1º de fevereiro de 2025, o uso do vale pedágio físico foi descontinuado,
Com isso, apenas os dispositivos eletrônicos, tags, serão aceitos nas praças de pedágio em todo o país. No slide 10, demonstramos o EBITDA ajustado consolidado de 1,2 bilhão de reais no quarto trimestre e 4,7 bilhões de reais em 2024, crescimento de 12% no trimestre e 22% em 2024. Aproveito para destacar a representatividade da Ecovias do Araguaia, Ecovias Rio Minas e Ecovias Noroeste Paulista, no EBITDA consolidado de 2024, que atingiu 35%. Esse resultado evidencia a relevância dessas três concessões conquistadas nos leilões realizados em 2021 e 2022 e reforça a estratégia vencedora de crescimento da Ecorodovias. Próximo slide, apresentamos o lucro recorrente de 207 milhões de reais no quarto trimestre, impactado positivamente pelo melhor desempenho operacional, mas negativamente pelo aumento da taxa de juros. Em 2024, o lucro totalizou 982 milhões de reais, representando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. No slide 13, destacamos o foco da Ecorodovias na execução dos investimentos e entrega das obras de ampliação de capacidade e melhorias das concessões rodoviárias. A companhia entregou em 2024 45 quilômetros de duplicações, 24 quilômetros de vias marginais, implantação de 7 pontes e viadutos, um túnel e 41 intersecções, tais como alças de acesso, retornos e rotatórias. No slide 14, encerramos o ano com a alavancagem consolidada de 3,4 vezes. Vale ressaltar que, mesmo com investimentos realizados nos últimos 3 anos, a alavancagem manteve-se estável em relação a 2021. Próximo slide, slide 15, o cronograma de amortização pro forma demonstra os montantes desembolsados dos financiamentos estruturados no primeiro trimestre de 2025 para equacionar os vencimentos no primeiro semestre de 2025 e pagamento da outorga da Ecovias Raposo Castelo, conforme já mencionado no início da apresentação. Adicionalmente, estamos em fase avançada de estruturação do financiamento de longo prazo da Econoroeste, cujo vencimento do empréstimo Ponte será em setembro de 2025. Por fim, no slide 17, alguns destaques de sustentabilidade. Investimentos em 2024 de 27 milhões de reais para iniciativas de desenvolvimento de comunidades e a publicação da primeira política de direitos humanos da Ecorodovias. Adicionalmente, pelo 5º ano consecutivo, a Ecorodovias foi selecionada para a carteira de índice de carbono eficiente da B3 e manteve a nota B em mudanças climáticas no CDP. Encerramos essa apresentação reiterando que a companhia está focada na execução e na entrega das obras de ampliação da capacidade e melhoria das concessões rodoviárias e nas oportunidades que os ativos atuais do portfólio oferecem, além da eficiência operacional, gestão estratégica de custos, segurança, transformação digital e inovação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leandro Neto, do Bradesco BBI. Senhor Leandro, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia.
Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Do nosso lado, a gente gostaria de abordar um pouco mais a provisão de PTU referente ao Ecoparty de Cubatão que vocês fizeram no trimestre. A gente gostaria de saber de qual período esse valor é referente, quando a gente pode ter uma resolução final do caso e, olhando para frente, principalmente, quais são outras provisões nessa linha que podem ser feitas. Obrigado. Tudo bem, Leandro? Bom dia. O Marcello. A provisão se refere a todo o período até agora, então a provisão completa, né? E a partir de agora a gente está provisionando as parcelas correntes, está provisionando, está colocando, reconhecendo. Então é um único valor e agora passa a ser reconhecido o valor corrente. Tá? Notemos outras provisões necessárias desse tipo no nosso portafolio. O Ecopacto é uma concessão, uma grande área municipal, tem essa discussão e a gente obviamente, vai também pleitear o equilíbrio do contrato de concessão. Obrigado. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelo resultado. Eu queria explorar dois pontos. Em relação à emissão de dívida. A gente viu que vocês sanaram aí as necessidades do primeiro semestre, várias tranches aí diferentes. Queria entender aí se, dado tudo isso que vocês refinanciaram, ainda tem alguma necessidade para o segundo semestre, além, é claro, da que a Andrea acabou de falar do empréstimo ponte da Econoroeste, se esse empréstimo ponte é o único que está no segundo semestre e como que está esse balanço entre emissões versus geração de caixa ao longo do ano. E um segundo ponto, só se vocês puderem falar sobre CAPEX esperado para o ano, como que a gente deve ver a evolução das obras e o montante de CAPEX talvez aumentando, não sei, queria um pouquinho, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor. Obrigado. Bom dia, Felipe. Obrigada pela pergunta. Com relação aos financiamentos, né, tudo já foi feito para os pagamentos, né, do primeiro semestre, como eu mencionei, e o único financiamento que já está bastante avançado é o da Econoroeste, né, que já seria o take-out, a dívida de longo prazo que vai substituir esse bridge que vence em setembro. Tá? Então, pensando, né, nas nossas concessões todas, pensando nas novas, Ecovias do Araguaia já está 100% equacionado o financiamento para o CAPEX, a EcoRio Minas, com essa operação de 8 bilhões de reais, também 100% equacionado para o CAPEX, a Econoroeste está avançada nessa operação já também para ficar 100% financiamento de longo prazo equacionado, e a Nova Raposo, né, a gente já fez o financiamento para o pagamento da outorga, e lembra que a geração, né, de EBITDA dela, nesses primeiros anos, ela é suficiente para fazer os investimentos. Então, no take-out, né, que a gente já fez uma debênture de infraestrutura, ela é suficiente para no take-out a gente já trazer o financiamento de longo prazo para esse projeto. Então, estamos 100% ali, né, resolvidos em relação aos investimentos, principalmente, né, nos grandes projetos. Os demais já contam com financiamento do BNDES ou financiamentos a mercado. Essas operações que a Andrea mencionou, eles já incluem, obviamente, levam em consideração o CAPEX que a gente tem contratado para o ano de 2025, que vai ser na casa de 5 bilhões de reais. Tá? Então, tudo esse CAPEX já está incluído nas operações que a Andrea falou. Ou seja, realizadas essas da Noroeste, já a maioria dos financiamentos para a execução do CAPEX está já contratado. Estamos falando de 5 bilhões, mais ou menos. Perfeito, bem claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Senhor Rogério, seu microfone está liberado.
Oi, Guidotti, Andréa, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho dois follow-ups aqui. É, um ainda sobre dívidas, se vocês pudessem comentar um pouco o custo esperado dessa dívida da Eco Noroeste e também se tem outros financiamentos sendo feitos a mercado e qual seria o custo dessa dívida esperada aí para os próximos meses. E a segunda pergunta mais específica desse orçamento de CAPEX, de 5,9 bi para o ano, isso inclui a outorga da Raposo, e também se já inclui o contrato otimizado da Eco 101, ou se esse valor ele ainda pode mudar aí ao longo do ano com a Eco 101 e também se a gente deve incluir ainda a outorga de Raposo. Obrigado. Rogério, tudo bem? Vou responder a segunda pergunta e depois a orçamento de capital 5.9 são todas as obrigações de investimento que incluem o investimento da Nova Raposo e o investimento da Eco 101. Não incluem a outorga da Nova Raposo. Quando eu falei que a gente estima entre 5 mais ou menos 5 bilhões é porque normalmente essas obrigações eles acontecem ao longo do ano e sofrem alguns atrasos normais. Então a gente tem e não é, a gente coloca orçamento de capital contratual, mas a execução normalmente é inferior, na casa dos 80%. Então a gente estima um gasto com CAPEX na casa dos 5 bilhões, que de novo já inclui a Eco 101 e os investimentos iniciais da Nova Raposo, que são os investimentos iniciais. As grandes duplicações da Nova Raposo começam só a partir do quarto ano. Não inclui a outorga pagamento da outorga que já foi realizado, já foi inclusive financiado com um financiamento de 4 anos. Sobre o custo, não sei, André. Tá, Rogério, obrigada pela pergunta. O custo vai sair muito em linha, né, com essas operações recentes aí que a gente fez, né, os financiamentos de BNDES, né, usam a TLP, né, como o índice, né, e a TLP, ela olha mais ou menos os últimos 90 dias da NTNB, tá? Então, uma dívida longa também, né, customizada aí para os fluxos do projeto, que está vindo muito bem. Então, deve sair próximo aí dessas emissões que a gente fez recentemente, mas a gente vai saber o custo só quando realmente finalizar a operação, tá? Tá ótimo, obrigado, André. Parabéns pelo liability management. Obrigado. Obrigada, Rogério. A próxima pergunta vem da senhora Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Marcelo, Andréia, obrigada por pegar minha pergunta. 2 pontos aqui que eu queria explorar com vocês. Primeiro, pensando em novos projetos, queria entender um pouquinho como é que está a cabeça da EcoRodovias para investir em novos ativos. A ideia, olhando para esse ano de 2025, é focar só em Eco 101, ou se eventualmente vocês estão olhando e analisando outras oportunidades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, com relação ao Eco 101, vocês puderem comentar um pouquinho o que vocês estão vendo aí sobre cenário competitivo, vocês acham que vai ser um leilão disputado? E eventualmente vocês puderem compartilhar o que é retorno que vocês estão enxergando nesse ativo, seria ótimo. Fernanda, bom dia. Sobre inclusive hoje de manhã saiu uma matéria no Valor Econômico, a gente seguramente está concentrado nas oportunidades do nosso portafolho. Este ano, seguramente, a Eco 101, o leilão da Eco 101, e no ano que vem, o eventual leilão da Ecosul, além de outros investimentos que estamos estudando nos contratos de São Paulo, na Ecopistas e na Ecovias. Então, a gente não está, obviamente, monitora o mercado, faz avaliações dos projetos, isso é sempre importante, mas a prioridade vai ser essa aí. Então, a gente não vai ter prioridades fora do que já temos no nosso portafolio. Isso ficou, inclusive, claro na matéria de hoje do Valor Econômico. E sobre a Eco 101, é um processo competitivo, então, seguramente, a gente tem que estar preparado. Evidentemente, ela acontece junto a outros processos primários, de novas licitações. Isto pode, evidentemente, tirar o interesse de outros operadores para esse ativo, mas a gente vai estar preparado. É um ativo que ele já considera o pagamento, eventualmente, para quem for
participar, que não for o Grupo Ecovias, a indenização para o Grupo Ecovias, que hoje, pelos cálculos que estão formalizados no edital, amontam a mais de 450 milhões de reais, que seria uma indenização. Então, isso evidentemente também pode tirar alguma competitividade. Mas, enfim, a gente está acompanhando agora o processo, estamos estudando, a taxa de retorno é atrativa, a taxa de retorno do projeto fechou em 9,2, 9,3 real, desalavancada. Isso traz umas taxas de retorno atrativas. Vamos agora acompanhar todo o processo, o andamento, e em junho estaremos preparados para o processo competitivo. Ótimo, Obrigado. obrigada, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Simonetti, da UBS. Senhor Rafael, seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelo resultado. Minha dúvida é sobre o tax rate, né? O resultado operacional veio muito forte, assim, tem um impacto dos juros mais alto, acho que foge um pouco do controle de vocês, né? Embora a gente tenha reparado que as novas emissões tenham saído com condições bastante boas. Agora o tax rate, né, cai ano contra ano, sai dos 50 para um 47, acho que 40 médio alto. Queria entender quais são queria entender de vocês quais são os próximos movimentos na visão de vocês para 2025 e 2026 em questão do tax rate. Obrigado. Bom dia, obrigada pela pergunta. Nós vamos continuar, né, ao longo aí dos próximos anos, né, nesse processo de liability management, mas é importante, né, destacar que à medida que as concessionárias vão performando o seu CAPEX e vão fazendo os desembolsos, né, dos investimentos já contratados com o financiamento do BNDES, esse número vai começar a reduzir, né? Então, a gente vai trabalhar em duas frentes, a questão das holds, mas, como eu mencionei, né, a gente teve 11 bi de contratações. À medida que eu vou desembolsando essa dívida, né, que esse contratamento do BNDES, ele traz eficiência, porque ele vai sendo desembolsado para e passo com a execução do CAPEX, essa tax rate... Ou seja, quanto mais a dívida começa a ser aplicada nas unidades que tem tax shield, esse lentamente faz com que esse índice se torne melhor. É um processo agora que vai começar e já vimos este ano essa diminuição. Obrigado. Beleza. Ok? Obrigado. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes para que faça as considerações finais da companhia. Obrigada a todos pela participação. Eu e o time estamos à disposição para demais dúvidas. Um bom dia para todos. Bom dia. A apresentação de resultados da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.